Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 21 e 22 do livro Gisele, a amante do inquisidor. Mas antes, como sempre, para não perder o costume, eu já conto com seu apoio para você deixar o seu like, um comentário, compartilhar se for possível e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso não custa nada para você e para mim ajuda muito, gente. É o reconhecimento do meu trabalho que eu faço sempre com muita dedicação e carinho para vocês, certo? Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho valeu. Isso estaria me ajudando muito, ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 21. Mais um mês havia se passado e Solano voltou de sua viagem à África. Chegou cansado e logo foi recebido por Rúbia, que correu a preparar-lhe um escaldapés bem quentinho. Sentado confortavelmente entre almofadas macias, Solano se deliciava com a água tépida que acariciava seus pés cansados. A seu lado, Gisele não fazia o menor esforço para aparentar alegria. Estava mesmo bastante contrariada. Ramon chegaria no dia seguinte e teria que voltar sem que se falassem. Como foram as coisas na minha ausência? Perguntou de olhos fechados. Correu tudo bem, papai. Apressou-se Rúbia em responder. E você, Gisele, deu-se bem com minha filha? Otimamente. Rúbia é uma moça gentil e muito agradável. Fico feliz que se tenham entendido. É gentileza de Gisele, papai. Ela é que é uma pessoa maravilhosa. Gisele sorriu carinhosamente para Rúbia, que lhe devolveu o sorriso com outro, ainda mais encantador. Onde está Diego? Saiu a cavalo, não deve tardar. Cerca de 15 minutos depois, Diego apareceu. Vinha esbaforido e suado, a pele morena tostada de sol. Aproximou-se do pai e estendeu-lhe a mão, cumprimentando-o com um formalismo disfarçado. Dom Solano, como está? O velho soltou um sorriso prazeroso e convidou o filho a sentar-se ao seu lado. Durante as 2 horas seguintes, distraiu-se a contar-lhe suas aventuras, às quais ninguém prestava atenção, à exceção, talvez, de Rúbia. Gisele se mostrava aborrecida, bocejando de vez em quando e fingindo cochilar na poltrona. Solano não lhe deu importância e prosseguiu com a sua conversa enfadonha. À noite, Solano a procurou em seu quarto. Entrou afoito, louco para possuí-la. Embora enjoada, Gisele não teve saída. Foi obrigada a submeter-se passivamente, mas não fez o menor esforço para fingir que estava gostando. Solano, porém, nem se deu conta disso. Queria apenas satisfazer seus desejos e, depois que terminou, virou para o lado e dormiu. Aproveitando que ele roncava, Gisele jogou um manto sobre os ombros e saiu em busca de Belinda. Precisava dar-lhe ordens para avisar Ramon que não entrasse. Não podia arriscar-se. Ao passar pelo quarto de Rúbia, ouviu vozes abafadas. Estacou abruptamente, indecisa, pensando no que fazer. Rapidamente tomou uma decisão e foi encostar o ouvido à porta. Do lado de dentro, 2 vozes se elevavam. Rúbia conversava com Diego e eles pareciam discutir. Em dado momento, fez-se silêncio. Gisele não podia ouvir mais nada. Ficou ainda alguns minutos com o ouvido colado à porta, tentando escutar algum ruído, mas nada. Só depois de muito tempo foi que lhe pareceu ouvir um gemido de prazer. Não tinha mais dúvidas. Rúbia e seu irmão Diego eram amantes. Em silêncio, continuou seguindo pelo corredor, até alcançar a ala dos criados. Entrou no quarto em que Belinda dormia. Pôs a mão na sua boca para que ela não gritasse, fazendo-a despertar assustada. Gisele fez-lhe sinal de silêncio e mandou que se levantasse. Cuidadosamente, Belinda obedeceu e a seguiu.
Foram para uma sala reservada e, após certificar-se de que ninguém a ouvia, Gisele disse rapidamente: Belinda, amanhã, quando Ramon chegar, avise-o de que Solano voltou de viagem. Mande-o embora e diga-lhe para aguardar o meu chamado. Voltou para os seus aposentos, mas não escutou mais vozes no quarto de Rúbia. Na certa, já deviam ter terminado. Pensando nos dois juntos, sentiu imenso desejo. Há muito não se encontrava com Ramon, e o sexo mal feito de Solano só fez aguçar-lhe ainda mais a volúpia. Levou a mão à aldrava e quase a empurrou, mas mudou de ideia. A porta deveria estar trancada, e mesmo que não estivesse, o que diria a Rúbia e Diego? Que os ouvira se amando e se enchera de desejo? Em silêncio, retornou a seus aposentos e deitou-se ao lado de Solano. Ele havia ferrado no sono e dormia em sua cama, para seu desagrado. Ela passou a noite em claro, pois ele roncava feito um porco, e ela não conseguia dormir. Na manhã seguinte, bem cedo, ouviu quando ele despertou e fingiu-se adormecida. Ele se levantou ruidosamente, apanhou as roupas e bateu à porta. E Gisele concluiu que ele seguira para seus aposentos. Pensou que agora conseguiria dormir um pouco, mas o odor fétido que ele deixara sobre seus travesseiros a enjoara. Solano cheirava a suor e bebida, o que a enjoava ainda mais. Furiosa, Gisele se levantou de um salto e arrancou os lençóis da cama, atirando para longe os travesseiros. Tornou a deitar-se sobre o colchão nu, pousando a cabeça sobre o braço, e finalmente adormeceu. Quando despertou, o sol já ia a pino, e ela sentiu fome. Aprontou-se correndo e desceu para a sala, onde a família se encontrava reunida para o almoço. Acordou cedo hoje, ironizou Diego. Deixe-a em paz, Diego, respondeu Rúbia. Vamos, Gisele, sente-se aqui. Gisele sentou-se na outra cabeceira, do lado oposto de Solano, que não lhe prestou muita atenção. Deu-lhe um sorriso insonso e continuou comendo, e a criada pôs-se a servir Gisele. Ao dar a primeira garfada, pensou que iria desmaiar. A cabeça começou a rodar, sentiu um forte enjoo e teve vontade de vomitar. Levou a mão à boca e levantou-se apressada, correndo em direção à cozinha. Apanhou uma bacia e vomitou diversas vezes, espantada com tamanho mal-estar. Ainda estava ofegante quando ouviu a voz de Rúbia. — O que foi que houve, Gisele? Está tudo bem? Gisele não respondeu. A cabeça toda rodava, seu estômago doía, e Rúbia continuou. — Foi algo que comeu? Não sei. Gisele forçou a resposta, doida de vontade de sair correndo dali. Não estará grávida? Grávida? Eu? Se estiver, não diga nada a papai. Por quê? Ora, Gisele, meu pai não tem mais idade para engravidar ninguém. Nem sei se consegue manter relações com você. Com indescritível assombro, Gisele contestou. Engana-se, Rúbia. Seu pai ainda é um homem viril. Aquela revelação deixou Rúbia surpresa e feliz, e ela auxiliou a outra a levantar-se. Gisele parecia satisfeita. Um filho até que não seria má ideia. Herdaria tudo em igualdade de condições com Rúbia, e ela se tornaria uma mulher extremamente rica, ainda mais porque sabia que o filho não era de Solano, mas de Ramon. Estava certa disso. Se estiver grávida, Ramon era o pai da criança, e aquilo a encheu de felicidade. Pela primeira vez, acalentou a ideia de ser mãe. Teria aquele filho, não propriamente para herdar os bens de Solano, mas porque era fruto do seu amor e de Ramon, e ela não poderia matar uma parte deles dois. De volta à sala, Solano se levantou e indagou com certa preocupação. Sente-se bem? Sim, acho que sim.
Será que Rúbia vai ganhar um irmãozinho? Disparou Diego. Gisele e Rúbia fuzilaram-no com o olhar, enquanto Solano batia palmas de alegria. Será? Exultou. Será que ainda poderei ser pai a esta altura da vida? Não é nada disso, papai, cortou Rúbia. Gisele sentiu um passageiro mal-estar. Mas pode ser gravidez, não pode? Bem, tudo é possível. Então, vou mandar chamar o médico para examiná-la. Se você estiver grávida, pode ir começando a fazer repouso. Gisele pensou em contestar, mas achou que algo havia de bom em tudo aquilo. Talvez assim Solano a deixasse em paz e não a procurasse mais. Ela teria sempre a desculpa dos enjoos para dar, e ele, orgulhoso do filho de outro, não a aborreceria e acabaria procurando uma das criadas para se aliviar. Com o auxílio de Rúbia, Gisele voltou para seu quarto. Os lençóis já haviam sido trocados, e ela se acomodou sobre os travesseiros, pousando a cabeça para descansar. Realmente sentia-se presa de um esgotamento sem igual. Por que disse aquelas coisas? Perguntou a Rúbia, logo que esta se acomodou a seu lado. O quê? Por que acha que o filho não é de seu pai? E é? Não sei. Não sabe ou não quer dizer? O que faria se não fosse? Nada. Não tenho nada com isso. Gisele fitou-a abismada. Rúbia era uma moça muito madura para sua idade. Não quero que você pense mal de mim. Não penso nada. Aliás, não sou a pessoa mais indicada para julgar quem quer que seja. Por que diz isso? Conhece alguém que seja amante do próprio irmão? Gisele abriu a boca estupefata, mas acabou por confessar. Eu já desconfiava. Ouvi-o juntos a noite passada. Ouviu? Sim. E não ficou chocada? Por que deveria? Como você, também não posso julgar ninguém. Até já perdi a conta dos amantes que tive. Por que julgaria pior do que eu? Gisele nem sabia por que dizia aquelas coisas. Parecia-lhe que já conhecia a Rúbia há muitos anos e que podia contar com ela. De repente, ouviu-se-lhe contando detalhes de sua vida que jamais revelara a ninguém, nem a Esteban, nem a Ramon. Com Rúbia era diferente. Era mulher e parecia dividir com ela a cumplicidade dos anseios femininos. Você é uma pessoa especial, Gisele. Gosto de você. Também gosto muito de você, Rúbia. Rúbia apertou a mão da outra e continuou. Quando Diego e eu nos apaixonamos, não sabíamos que éramos irmãos. Ele vinha sempre como o senhor Navarro e nós acabamos sendo criados juntos. Para mim, ele era meu amiguinho mais velho, responsável pelas brincadeiras mais fantásticas. Até que os amiguinhos cresceram e eu me tornei mulher. Já não via mais em Diego o companheiro de folguedos. Via nele o homem viril e atraente em que se transformara. Um dia, o inevitável aconteceu. Estávamos passeando a cavalo, fazia calor, e fomos nadar. Imagine-se totalmente despida dentro de um riacho, em companhia de um homem maravilhoso. Pois foi o que aconteceu. A partir de então, tornamo-nos amantes. Pensávamos até em nos casar. Já íamos falar com meu pai quando minha mãe morreu e ficamos sabendo da verdade. Foi um choque para nós. Cheguei a ficar doente. Meu pai ficou preocupado, mas jamais imaginou que nós estivéssemos tendo um romance. Aos poucos, fui me curando e tentei afastar-me de Diego, mas não consegui. Assim como eu, ele também se apaixonara. Ficamos longe por cerca de 2 meses. Depois disso, voltamos a nos encontrar. Papai nos revelara a verdade tarde demais. O inevitável já havia acontecido. E sabermos-nos irmãos não foi suficiente para sufocar o nosso amor e o nosso desejo. Assim,
assumimos o pecado e a culpa e continuamos nosso relacionamento. Isso é muito triste. Vocês devem ter sofrido bastante. Você nem imagina o quanto. Sabemos que o que fazemos é errado e temos certeza de que iremos para o inferno. Mas não podemos mais nos afastar. Não é justo. Papai deveria ter nos contado a verdade há mais tempo. Teria evitado que nos atirássemos no pecado. Seu pai sabe? Deus me livre. Acho que papai morreria ou nos mataria. Ele nem desconfia. E é bom que continue assim. No que depender de mim, Rúbia, ele jamais saberá de nada. E quanto ao seu amigo da outra noite, fique sossegada. Prosseguiu Rúbia com um ar maroto. Não precisa me olhar com essa cara de espanto. Diego me contou tudo. Embora envergonhada, Gisele ficou feliz. Via em Rúbia uma amiga sincera, alguém em quem podia confiar. Rúbia era realmente uma pessoa singular, e Gisele ficou feliz por tê-la como amiga e aliada. A gestação também a alegrara. Nunca antes pensara em levar avante nenhuma gravidez. Quanta e quantas poção não havia tomado para livrar-se dos fetos indesejados? Mas agora sentia que não precisava mais disso. Não precisava mais de nada nem de ninguém. Mesmo seus amigos das trevas, que há anos a haviam servido, não lhe importavam mais. Desde que chegara a Cádiz, Gisele deixara de lado suas práticas de magia, com medo da reação de Solano. A princípio ficara temerosa, mas agora, segura do amor de Ramon, tinha certeza de que não precisaria mais deles, e nem de longe lhe passava pela cabeça que não poderia abandoná-los como se eles fossem trapos velhos. Os espíritos das sombras, revoltados com o pouco caso e a ingratidão de Gisele, cada vez mais se voltavam contra ela, tramando, sem que ela percebesse, os acontecimentos funestos com que pretendiam vingar-se. Ao receber a notícia de que não poderia ver Gisele naquela noite, Ramon quase desesperou. Pensou mesmo em invadir o castelo e ir ao encontro de sua amada. A muito custo, Belinda conseguiu contê-lo, e ele voltou para casa mais frustrado do que nunca. No dia seguinte, entrou na taverna triste e cabisbaixo, sem falar com ninguém. Apanhou sua costumeira caneca de vinho e foi sentar-se à mesa de sempre, nem ligando para as contas que precisava conferir. Só pensava em Gisele. Passara um mês alimentando o desejo de vê-la e de tomá-la em seus braços, e partira para Cádiz com o coração aos pulos. E tudo para quê? Para ser despachado pela escrava, com a desculpa de que Solano havia voltado e era perigoso. Na certa, àquela hora, Gisele estava deitada em seu leito, recebendo o amor que deveria ser dele. Pensando no calor do corpo de Gisele, em seus beijos, seus cabelos macios, pensou que fosse enlouquecer. Ardendo de desejo, só pensava em tê-la em seus braços novamente. Começou a beber, e bebeu além da conta. Já fragilizado, voltou a atenção para Manuela. Naquela noite, em particular, ela estava deveras sedutora. Aproximou-se dele e dançou do jeito mais sensual que podia, provocando-o com seu corpo firme e rijo. Ele não resistiu. Puxou-a para si e beijou-a com volúpia, mal contendo o desejo. Levou-a para a casa de Gisele e amou-a com ardor. Naquele momento, não pensava em Gisele. Sabia que tinha Manuela em seus braços. Mas a solidão, a falta que a moça lhe fazia, o desejo incontrolável, tudo isso lhes facilitou a aproximação. Durante algumas horas, desligou-se de Gisele, feliz nos braços de Manuela. Não estivesse tão apaixonado, teria seguido com ela, mas não podia. Era louco por Gisele e jamais permitiria que ela descobrisse o que havia acontecido. Capítulo 22. Não sei o que está acontecendo comigo, queixou-se Esteban amiguês.
Há muitos dias não me sinto bem. A cabeça me dói, sinto um esmorecimento. O médico disse que você anda trabalhando demais. Censurou Miguel com bonomia. Deve descansar. Mas eu tenho que comparecer ao auto de fé. Tenho 3 condenados na execução de hoje, incluindo Blanca Valdez. Pode deixar que eu mesmo cuido de tudo. Também tenho um condenado hoje. Coisa simples, mas estarei presente mesmo assim. Mas, Miguel, o inquisidor-geral está em viagem a Madrid. Era de se esperar que eu o substituísse. Eu mesmo o substituirei. Você deve ficar e descansar. Padre Miguel tem razão, acrescentou Juan, que até então permanecera alheio à conversa. O senhor precisa descansar. Esteban soltou um suspiro profundo e resignado. Fitou Miguel e Juan e deu de ombros, desanimado. Está certo. Convenceram-me. Mas Juan deve ir junto, para me representar. Irei, monsenhor, se for de sua vontade. Pouco depois, Miguel e Juan partiram juntos rumo à praça onde havia sido montado o auto de fé. O padre cumprimentou os demais, pediu licença e foi sentar-se na poltrona reservada a Esteban, anunciando que o representaria naquele dia. Juan sentou-se um pouco mais atrás, como de costume, e Miguel deu ordens para que se iniciassem as execuções. Eram 5 no total, 3 de Esteban, um dele e outro de padre Donário. Naquele dia, as execuções seriam todas realizadas pelo machado. Os condenados já não estavam muito bem e poderiam acabar morrendo antes mesmo de chegar à fogueira, o que seria um desperdício. Ao menos a lâmina do machado era mais rápida e garantiria o espetáculo da morte. Blanca era a terceira na fila, última de Esteban. Vinha com sua veste branca, o crime que praticara estampado em vermelho na túnica, para que todos conhecessem a sua heresia. Ao olhar para ela, Miguel sentiu uma pontada de tristeza. Ao saber do acontecimento, Lucena se sentiria extremamente infeliz. Blanca estava muito ferida e fraca. Mal se sustinha em pé sem a ajuda dos carrascos. Ao chegar a sua vez, subiu ao cadafalso com passos trôpegos e olhou para a frente, tentando enxergar o caminho por onde deveria seguir. Mas os olhos, feridos pela brasa do aço, já não podiam ver mais nada, e ela tropeçou e caiu, arrancando estrondosa gargalhada do público presente. Bateu com a cabeça no chão e desmaiou, e o verdugo pôs-se a cutucá-la com o pé, a fim de se certificar de que ainda vivia. Começaram então os apopos. A multidão, sedenta de sangue, queria ver o espetáculo macabro, e a queda de Blanca os fizera pensar que ela havia morrido antes da hora. Por mais que o carrasco a chutasse, ela não se movia. Um filete de sangue escorria de sua testa. E o homem olhou para Miguel e deu de ombros, como a perguntar o que deveria fazer. Na mesma hora, Miguel se levantou e se aproximou do corpo caído de Blanca. Ajoelhou-se ao lado dela e pôs o ouvido em seu peito, a fim de escutar as batidas de seu coração. Efetivamente, podia ouvir seus fracos batimentos cardíacos e certificou-se de que ela ainda estava viva. Tornou a olhá-la penalizado. Sentia muita tristeza por Blanca, não pelo seu sofrimento, mas por todo o sofrimento que causara sua Lucena. Olhando para ela, com os olhos rasos d'água, tomou uma decisão. No momento em que o médico oficial da Inquisição se aproximava, Miguel levantou-se decidido e declarou com ar solene: "Não adianta mais. Esta aqui está morta." Foi um desespero. O público gritava e vaiava, exigindo que fosse derramado o sangue da condenada. O médico ainda tentou experimentar-lhe o coração, mas Miguel segurou seu braço, afirmando com tanta convicção que nem o médico teve dúvidas:
Já disse que ela está morta. Nova comoção tomou conta do público, e Miguel chegou a pensar que eles fossem tomar conta da praça. Rapidamente, deu ordens a um dos homens que tirasse Blanca dali e a levasse de volta ao calabouço. Padre, interveio o homem, deixe que a ponha diretamente na carroça com os demais corpos. De carroça, os corpos seriam levados para um local afastado, onde seriam cremados. Miguel não queria que Blanca fosse para lá. Ela estava viva, mas apenas ele sabia disso. Contudo, não podia despertar a atenção de ninguém. Com um aceno de cabeça, concordou que o homem a levasse, e Blanca foi atirada na carroça juntamente com os demais corpos. Em seguida, Miguel deu ordens para que prosseguissem com o espetáculo funesto. Outro condenado foi trazido e executado, não sem antes ser levemente açoitado, a fim de que a turba se contentasse com o seu flagelo e não lamentasse tanto a morte intempestiva de Blanca. Ao final da carnificina, corpos e cabeças se amontoavam na carroça, numa massa disforme de carne, sangue e ossos. Logo após a cerimônia de encerramento, Miguel correu em direção à carroça, tomando cuidado para que ninguém o visse, principalmente Juan. O último corpo já havia sido atirado lá dentro, e o encarregado se preparava para partir em direção ao campo de cremação, quando Miguel o interrompeu. Espere um instante, falou apressado. O homem apertou as rédeas, segurando os cavalos. Algum problema, padre? Sim, esta aqui vai para outro lugar. Apontou para Blanca e esperou. O homem, sem nada entender, quis protestar. Mas, padre, é uma herege, não pode ser enterrada em Campo Santo. Faça o que eu disse, homem. E depois, quem foi que disse que ela vai para um Campo Santo? É apenas um favor que estou fazendo a alguns parentes. O homem estacou indeciso. Tem certeza? Não discuta comigo, rapaz. Faça o que estou mandando. Aproximou-se do homem e estendeu-lhe uma bolsinha, que ele apanhou com um sorriso de cobiça, exibindo uns poucos dentes irregulares e amarelos. O senhor é quem manda, padre. Aonde quer que eu leve? Miguel olhou de um lado ao outro, a fim de se certificar de que ninguém estava olhando. Não podia mandar Blanca para sua casa. Ela já nem tinha mais casa. Além disso, o homem podia dar com a língua nos dentes, o que acabaria por comprometê-lo. Mas ele estava com pressa. Blanca podia acordar e pôr tudo a perder. Num gesto rápido e preciso, subiu na carroça ao lado do outro e ordenou incisivo. Toque os cavalos. Direi onde deve parar. O homem pôs os animais em movimento e seguiu adiante, à espera que Miguel lhe dissesse o que fazer. A certa altura do caminho, ouviram gemidos angustiados e olharam para trás ao mesmo tempo. Blanca acabara de despertar e tentava entender o que estava acontecendo. Cega, não sabia onde estava, mas sentia o cheiro e o visco do sangue dos executados, colado em seu corpo. Ei! Exclamou o homem atônito, freando os animais. O que está acontecendo aqui? Miguel fitou-o apavorado. O que deveria fazer? Pensou em saltar sobre ele e matá-lo, mas o homem era mais forte e, na certa, muito mais hábil do que ele. Não tinha saída. Virou-se para ele e falou apressadamente. Não diga nada. Se souber guardar segredo, farei de você um homem rico. O outro o fitava com um brilho estranho no olhar, já antevendo a fortuna que iria arrancar daquele padre. Olhe, padre, não quero que pense que sou um homem ganancioso, mas o meu silêncio vai custar caro. Não se preocupe, posso pagar. Agora faça exatamente o que eu mandar. Miguel deu-lhe ordens para deixá-los próximo à sua casa em São Martim e depois seguir para o local onde os corpos seriam cremados.
com a incumbência de não dizer nada a ninguém. Para todos os efeitos, apenas 4 pessoas haviam sido executadas naquele dia. Ninguém de nada sabia e ninguém nada iria perguntar. Só uma coisa, alertou Miguel. Se disser uma palavra disso a alguém, nosso trato está desfeito. Se, ao contrário, mantiver a sua palavra, garanto que não irá arrepender-se. Pode deixar, padre, não direi nada a ninguém. Soltou um riso sarcástico e tornou a olhar para Blanca, tentando imaginar que interesse um padre poderia ter numa esfarrapada moribunda feito aquela. Não perguntou mais nada, porém. Só pensava no ouro que iria tirar de Miguel. Em sua cabeça já se via milionário, chantageando o padre cada vez que precisasse de mais dinheiro. Não diria nada a ninguém. Não queria compartilhar com outros a fortuna que merecia ser apenas dele. Blanca, por sua vez, embora não visse nada, ouvia tudo o que eles diziam, e com medo do que estivesse acontecendo, encolheu-se toda na carroça e ficou chorando de mansinho. Cerca de 1 hora depois, pararam alguns metros antes da casa de Lucena. Miguel saltou rapidamente e ajudou Blanca a descer, amparando-a para que não caísse. Pode andar? Perguntou a ela. Ela sentiu agarrada ao seu braço, e ele passou a mão ao redor de sua cintura, apertando-a de encontro ao seu próprio corpo. Depois, virou-se para o homem e finalizou. Amanhã receberá seu pagamento. Encontre-me ao anoitecer, nas ruínas do velho moinho, perto do Riacho Doce. Sabe onde fica? Sim. Ótimo, vá sozinho. Deu-lhe as costas e foi amparando Blanca pela estrada, até que chegaram à sua casa. Bateu à porta e Consuelo veio abrir, exclamando com espanto. Minha Nossa Senhora, Padre Miguel, o que é isso? Ajude-me, Consuelo, rápido. Ouvindo aquela gritaria, Lucena veio correndo lá de dentro. Mal podia acreditar que era Blanca quem estava ali, mais morta do que viva. Olhou para Miguel emocionada e atirou-se em seus braços, naquele momento acreditando no quanto ele a amava, sentindo que o amava também. Levaram Blanca para um dos quartos e a acomodaram na cama, sob almofadas e lençóis macios. Consuelo correu a preparar-lhe uma boa refeição, enquanto Lucena, em lágrimas, limpava-lhe o sangue e as feridas espalhadas pelo seu corpo esquálido. Os olhos baços pareciam vidrados, fitando o vazio, o que só fez aumentar o ódio de Lucena por Gisele. Blanca mal falava. Conseguia apenas balbuciar umas poucas palavras, mas reconheceu a filha de seu noivo e pôde murmurar um obrigado quase inaudível. Depois de limpa e alimentada, adormeceu instantaneamente, como há muito não fazia. Depois que ela dormiu, Miguel contou a Lucena tudo o que havia acontecido, e ela se emocionou ainda mais. Só mesmo um amor verdadeiro para assumir os riscos que ele assumira. E o tal homem da carroça? Quis saber Lucena depois que se acalmou. Amanhã vou fazer o pagamento. Vou com você. Isso é que não. É perigoso. Se você pôde se arriscar por mim, também posso me arriscar por você. E depois, não se preocupe. Não pretendo aparecer. Quero apenas estar ao seu lado. Miguel sorriu agradecido. No dia seguinte, ao cair da noite, ele e Lucena partiram rumo ao local combinado para o encontro. O moinho estava abandonado e quase desabando, e ninguém se atrevia a entrar ali, com medo de acabar soterrado. O homem ainda não havia chegado, e Miguel se acomodou sobre uma mureta de pedras, enquanto Lucena se ocultava nas sombras, do outro lado. Não tardou muito e o homem apareceu. Boa noite, padre, cumprimentou irônico. Sem lhe prestar atenção,
Miguel tornou de má vontade. Trouxe alguém com você? Não, vim sozinho, conforme combinado. E contou sobre isso a mais alguém? A ninguém. Ótimo. Miguel enfiou a mão dentro da capa e dela retirou outra bolsinha de couro, mais pesada e recheada do que a primeira. O homem experimentou-lhe o peso, fitou Miguel com olhos ávidos e deu um sorriso que denotava toda sua ambição. Ao abrir a boca para dizer alguma coisa, seus olhos se arregalaram e ele soltou uma tosse seca, parecendo sufocar. Pouco depois, cambaleou para a frente, fitou o rosto espantado de Miguel, que recuou aterrado, sem entender o que estava acontecendo, e murmurou agonizante, no exato instante em que tombava bem diante de seus pés. Desgraçado! Miguel fitou primeiro o corpo inerte do homem e depois levantou os olhos lentamente, mal acreditando no que acabara de acontecer. Parada diante dele, Lucena segurava uma faca reluzente, ainda suja com o sangue do homem. Ele ia acabar nos entregando, disse ela com um olhar febril. Embora assustado, Miguel abaixou-se perto do corpo do homem e retirou-lhe a bolsinha, ainda presa entre seus dedos. Aquilo não estava nos seus planos, mas fora melhor. Livrara-se de um problema. E se o homem mais tarde começasse a pedir mais e mais dinheiro em troca de seu silêncio? Segurando firmemente a bolsinha, correu para Lucena, tirou-lhe a faca das mãos e atirou-a sobre o corpo inerte do homem, abraçando-a com ternura. Você é muito esperta e corajosa, Lucena, disse, cheio de admiração. Estou orgulhoso de você. Voltaram para casa, pensando no que deveriam fazer. E se alguém descobrisse Blanca ali? Agora que Lucena conseguira salvá-la, não queria perdê-la novamente. Quando já não tinha mais esperanças, acabara por cumprir parte da promessa que fizera ao pai. Ela prometera em seu estertor de morte salvar Blanca e vingar-se de Gisele. Blanca já estava salva. Gisele, em breve, estaria em seu lugar. Lucena correu ao quarto de Blanca para ver como ela estava passando. Apesar de bastante ferida e fraca, sua respiração parecia regular. Suspirou aliviada e ajoelhou-se aos pés da cama, mal contendo as lágrimas. A seu lado, Dom Fernão também chorava, auxiliado pelos espíritos aos quais se associara. Conseguira salvar Blanca da morte horrenda. Ela era muito pura para transformar-se num espectro feito ele. Precisava viver. Viver para presenciar de perto a vingança que ele e seus asseclas estavam tramando para Gisele. Beijou Blanca e Lucena no rosto e saiu pela parede. Apesar de Lucena não lhe registrar a presença, sentiu imensa saudade do pai e viu-se presa de um pranto convulso e desesperado. Miguel, preocupado, abraçou-a com força e levou-a dali. E ela só conseguia dizer o quanto odiava Gisele e gostaria de vê-la morta. Embora desse pela falta de Miguel, Juan nem de longe desconfiou de que ele havia conseguido salvar a vida de Blanca, até porque não estava interessado. Seus pensamentos ainda se voltavam para Gisele, e ele se roía só de imaginá-la dormindo com outro homem. Ao voltar para os aposentos de Esteban, viu que ele já estava melhor e havia até se levantado. Monsenhor Navarro, censurou com certo carinho. Não devia estar de pé. Lembre-se do que o médico disse. Não se preocupe, Juan, já estou melhor. E o auto de fé, como foi? Correu tudo bem? Teria sido melhor se Blanca não morresse antes de pôr a cabeça no tronco. Blanca morreu antes? Sim, não aguentou. A multidão ficou furiosa? Ficou, mas Padre Miguel contornou a situação. Mandou açoitar o próximo condenado antes da execução, e a turba pareceu satisfeita.
Sabia que poderia contar com Miguel. Quanto a Blanca, bem, isso já era esperado. Ela estava mesmo muito mal. Só foi pena ter estragado o espetáculo. Pois é. Esteban ficou vendo Juan se movimentar pelos aposentos, arrumando as camas e os livros na estante. Em dado momento, sentou-se numa cadeira perto da janela e chamou o noviço para junto de si. Sente-se aqui a meu lado, Juan. Quero falar com você. Juan obedeceu, largou o que estava fazendo e sentou-se ao lado de Esteban, falando com extrema polidez. Pois não, monsenhor. Deseja alguma coisa? Não exatamente. Quero saber de você. De mim? Por quê? Tenho notado que você anda um tanto estranho, muito calado, triste, acabrunhado. Está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Tem certeza? Tenho. Eu o conheço desde pequenino, Juan. Sei quando algo de errado está acontecendo com você. Não há nada de errado comigo, monsenhor. Em que anda pensando, meu rapaz? Em mulheres? Sente o desejo tomar conta de você? Juan enrubesceu e sentiu o rosto arder. E Esteban prosseguiu. É isso, não é? Você ainda é jovem e seu corpo todo responde a tanta juventude. Não estou certo? Não, não, monsenhor, não é nada disso. Sinto-me feliz aqui. Não foi isso que perguntei, mas sei que seu coraçãozinho está dolorido. Dolorido? Não, senhor. Ainda pensa em Gisele, não é? A afirmação súbita e direta de Esteban o confundiu, e Juan sentiu-se corar ainda mais. Não, não. Nem sei por que está falando isso. A senhorita Gisele... Gisele agora é uma senhora casada. Sei disso. E você não deveria mais pensar nela. Não penso nela, monsenhor. Por que haveria de pensar? Juan continuava sentado ao lado do cardeal, faces rubras, sem coragem de encará-lo, enquanto Esteban ia se lamentando. A culpa foi minha. Não devia ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Devia ter tomado uma providência logo que descobri essa sua paixão insana por Gisele. Monsenhor Navarro, objetou Juan, confuso e aturdido. Está enganado. Não adianta tentar mentir para mim, sei de tudo. No outro dia, quando chegou aqui com febre e delirando, só falava no nome de Gisele. Juan sentiu que as lágrimas começavam a deslizar de seu rosto e se atirou aos pés de Esteban, rogando em súplica. Oh, monsenhor, por favor, não me castigue. Eu tentei evitar, juro que tentei, mas não consegui. Por mais que me esforce, não consigo parar de pensar em Gisele. Gisele não é mulher para você. Gosto dela também, mas ela é uma meretriz. O senhor está enganado. Ela me ama. Gisele não o ama. Por que está se iludindo desse jeito? Não estou me iludindo. Ela me ama. Ela está casada com outro homem. Porque o senhor a obrigou. Mas ela me ama. Sei que me ama. Pare com isso, Juan. Não vê que assim só irá sofrer ainda mais? Gisele o ama. Não sei de onde tirou essa ideia. Ela me disse. Gisele disse que o ama? Disse e calou-se envergonhado, ocultando o rosto no colo de Esteban. E o quê? Vamos, Juan, conte-me. E o quê? Ela... Oh, monsenhor... Não parava de chorar. Embora impaciente, Esteban afagou os seus cabelos e fez com que ele se levantasse, sentando-o novamente na cadeira, de frente para ele. Ela o quê? Vamos, diga-me. Exijo que me conte a verdade. Intimidado pela autoridade do outro, Juan fechou os olhos e acabou por confessar. Ela me fez homem, monsenhor. Ela o quê? Horrorizou-se,
levando as mãos ao peito. Ela me fez homem, repetiu com voz sumida. Vocês dormiram juntos? Mantiveram conjunção carnal? Sim. Meu Deus, Gisele foi longe demais. Não fique zangado com ela, monsenhor. Ela não teve culpa. Sei que ela e o senhor eram amantes, mas não foi culpa nossa. Simplesmente aconteceu. Ah, monsenhor, perdoe-me, perdoe-me. Vivo aflito com essa traição. O senhor é como um pai para mim, e eu não quis traí-lo. Mas não consegui. Fui mais forte do que eu. Por favor, perdoe-me. Ele estava totalmente descontrolado, e Esteban se aproximou dele, chamando-o à razão. Juan, contenha-se. Seja homem. Ainda em lágrimas, Juan tentou conter o pranto e arrematou hesitante. Gisele me ama. Ela não o ama. Disse em voz baixa, mais para si do que para o noviço. Gisele não ama ninguém, a não ser, talvez, aquele vagabundo do Ramon. Não é verdade, explodiu Juan, que ouvira nitidamente suas palavras. Ela me disse que não havia nada entre eles. Ela me disse. Arrependido de haver deixado escapar o nome de Ramon, Esteban tornou confuso. Conhece Ramon? Já o vi na taverna, em companhia de Gisele. Sabe quem ele é? Não. Ramon é um vagabundo. É isso que ele é. E é por ele que Gisele está apaixonada. Não é. Ela está apaixonada por mim. Você é um tolo, Juan. Então não vê que Gisele o estava usando na certa para obter informações sobre Padre Miguel. Não, não. Tanto que ela veio procurar-me, contando que você a informara sobre o relacionamento de Miguel e Lucena. Naquele mesmo dia, pedi-lhe que não se envolvesse com você. Sabe o que ela havia me pedido antes? Que a deixasse casar-se com Ramon de Toledo. É a ele que ela ama. Será que você não vê? Nem a mim, nem a você, mas a Ramon. Mas ela se casou com Dom Solano, e só porque o senhor mandou. Não é bem assim. Você fala de coisas que não conhece. Gisele não ama você. Isso eu posso assegurar-lhe. O senhor está querendo me punir, não é, monsenhor? Não tenho motivos para fazer isso. Estou tentando ajudá-lo. Gosto de você como se fosse meu filho. Não quero que sofra por causa de Gisele. Oh, monsenhor, eu a amo. O que posso fazer? Esqueça-a, para o seu próprio bem. Esqueça Gisele. Se quiser, posso arranjar umas mocinhas para você, sem que ninguém saiba. Não quero mocinhas. Quero Gisele. Esteban fitou-o penalizado. Jamais deveria ter permitido que as coisas chegassem àquele ponto. Juan era um rapaz inexperiente e impressionável, e se deixara envolver pela sedução de Gisele. Que jovenzinho não se envolveria com uma mulher vivida e sensual feito ela? Sem ter mais o que dizer, afagou-lhe novamente a cabeça e enxugou-lhe as lágrimas. Daquele dia em diante, tencionava não tocar mais no nome de Gisele na frente de Juan. Queria fazê-lo esquecer da moça, e não havendo, nem ouvindo falar o seu nome, talvez ele parasse de pensar nela. Juan era extremamente jovem, e o tempo se encarregaria de amadurecer tanta juventude. Continua no capítulo 23. Até lá!